bem-vindos para o primeiro episódio do nosso podcast. Eu me chamo Ana Cândida e hoje estou aqui para falar sobre esporte, especificamente sobre o basquete. E eu trouxe um convidado muito importante, que é o meu pai. Pai, tudo bem? Oi, que legal. Tudo bem? Tudo bem. E lembrando que isso é um trabalho para minha escola, então tu te comporta porque os professores vão ver tudo que tu vai falar. Tá bom, vamos comportar para não falar nenhuma besteira aqui. Isso. Legal. E a gente vai falar sobre um pouco o que o basquete influencia na nossa vida, tanto na minha quanto na tua. Show. Teve um impacto muito grande. E eu acho que é umas coisas que a gente gosta de fazer, né? Que é uma paixão muito grande. Então vamos começar? Vamos lá, vamos falar sobre isso porque o basquete sempre foi uma coisa muito bacana. Eu acho muito legal que você também pegou isso, né? Pegou minhas camisetas, até depois eu vi. E aí? Então tá, então eu queria te perguntar, assim, eu fiquei sabendo que desde quando tu era pequeno, mais ou menos na minha idade, tu gostava muito de jogar basquete. Uhum. Então me conta como tudo começou pra ti, o que tu acha que te influenciou a querer jogar basquete? Então, filha, foi assim, eu estudava no Bradesco, né? Na Fundação Bradesco. E não tinha basquete, assim, né? Era bem criança. E daí tinha as aulas de educação física. E numa Sim. dessas aulas de educação física, tem um professor meu, que depois você vai ver na história, ele virou um grande amigo, né? Que é o Celso. O Celso ele era técnico de basquete de times e tal, ele teve um baita envolvimento com outras categorias, né? No Brasil mesmo, tal, um cara super famoso. E aí ele era meu professor de educação física. E aí ele estava dando uma aula lá e tal. E aí ele viu eu arremessando, fazendo uma bandeja. Aí acabou aquilo, ele me chamou. Eu nunca tinha treinado. Aí ele me chamou e falou assim: Ô Felipe, você não quer treinar lá no clube que eu sou técnico, né? Eu falei, eu quero. E ele era muito amigo da tua avó, da vovó Hortência. Sim. Né? Eles trabalhavam juntos. E aí eu falei, eu vou. Aí eu sei que passou um tempinho, eu falei para ela, né, que ele tinha me chamado, eu fiquei super contente, mas não sabia como é que era. Aí tinha um clube perto de casa, que era um clube da Hebraica. E a Hebraica é um clube do pessoal, dos judeus, né? Então é um grupo, é um clube, na verdade, só deles e tal, mas é um clube super famoso em São Paulo, muito bem organizado, é muito bacana. E aí, só que nada a ver com religião, mas eu não sou, né, judeu, você também não é, mas o meu convívio com eles foi muito legal, muito legal. Eles abriram as portas do clube, eu não era sócio, eu era militante que chamava. Então eu tinha uma autorização para jogar lá no clube, lá na Hebraica. Então eu pegava um ônibus na frente de casa, bem novinho, né? Aí o ônibus chamava Santa Cruz. Aí eu chegava até o shopping Iguatemi, aí eu atravessava o shopping Iguatemi andando e lá no fundo era o clube, né? Quando chegava no final, e treinava. Aí quando chegava no final do dia, aí a tua avó ia me buscar, porque já era noite e tudo, né? E foi assim o tempo todo. Então, mas começou na escola e depois eu fui para a Hebraica, mas tudo por causa do Celso. Né? Entendi, muito legal. E o que aconteceu depois? Eu fiquei sabendo que tu foi jogar nos Estados Unidos, isso é verdade? Isso é uma história bacana, porque a gente acabou, filha, mudando para os Estados Unidos em 84, né? Fomos todos lá. A tua tia tinha que fazer um tratamento e tal, então era uma coisa muito importante que a gente tinha que fazer. Bom, aí o teu avô Silvio, ele tinha um trabalho na Califórnia. Graças a Deus ele conseguiu ter um trabalho lá para se dedicar. E isso proporcionou a gente poder ir para a Califórnia para Paula, que é tua tia, né, poder se tratar. A minha mãe, a tua avó Hortência, ela era professora, né, que nem eu te falei lá no Bradesco. E ela pôde, então, tirar uma licença para ir para lá. E acabei sobrando na bagagem, né? Eu fui junto, porque eu podia estudar em qualquer lugar. E quando a gente foi para lá, e foi um ano muito bacana da família, porque todo mundo ficou muito junto, sabe? Eu tinha que ir para a escola. E aí, como eu já estava jogando, e nos Estados Unidos é assim, ó, tem dois períodos bem definidos. Os esportes de inverno, que eles falam indoor, porque aí é muito frio, então é sempre dentro de ginásio, quadra, não sei o quê.
e tem os outdoor, que é no verão. Então, o Isso. futebol americano, atletismo e tal, que depois eu corri atletismo também. Mas Uhum. aí, quando eu cheguei lá, já deu exatamente no negócio do basquete, né? E aí eu Sim. comecei a jogar, porque eu já jogava e foi a mesma coisa. Estava na aula de educação física, só que lá é diferente. O campeonato é das escolas. Ele não é de Sim. clubes. Então você joga escola contra escola, né? Aqui no Brasil você tem, não tem, é difícil você ter um campeonato entre escolas. Mas lá é Sim. assim. Aí eu comecei a jogar e foi muito bacana. E essa foi a primeira escola, que foi a Hyde. Depois eu fui para uma outra que chamava Cupertino. Isso. É, E eu fiquei sabendo que na segunda escola que tu estudou, tinha uma pessoa, um aluno, que já jogou na NBA nos Lakers. É é, verdade isso também? é. Esse cara, ele jogou na época com o Magic Johnson, com o Kareem Abdul-Jabbar, que era um time muito bom do Lakers, e ele se chamava Kurt Rambis. Ele era um branquelão, forte, alto. Ele não jogava, ele não era muito bom de arremesso, mas ele era muito bom de defesa. Sim. E ele jogava com óculos assim, sabe? E, Uhum. e o Kurt Rambis, ele foi aluno da Cupertino, né? Ele foi aluno dessa escola. E é legal porque nos Estados Unidos eles colocam umas flâmulas assim penduradas na quadra de alguma coisa que sempre é importante. Então, o campeonato, alguma coisa. E tinha lá a camisa dele, da escola mesmo, lá pendurada, sabe? Muito legal. Então, isso Bah. te dá dava pra gente uma. Como é que fala? Um ânimo a mais, né? E era muito bacana. Mas na época não tinha telefone celular, nem nada, né? Aí os meninos vinham com uns radião, assim, ouvindo rap, né? Eles botavam uns rádios, assim, pendurado, era muito bacana, deixava do lado da quadra. Por isso que eu gosto de música de hip hop, essas coisas, assim, porque na época eu ouvia com eles, né? A música que todo mundo ouvia, então era muito legal. Então tu gostou bastante lá dos Estados Unidos, né? Ah, eu gostei. Depois a gente teve que voltar, né? Aí E como depois é de que um foi a ano, volta de vocês pro Brasil? a tua tia voltou praticamente curada, foi muito bom. Ela teve um problema muito sério. O teu avô voltou para trabalhar já praticamente no mesmo ramo que ele estava. A tua avó voltou a trabalhar nas escolas, né? E eu voltei de novo para tentar jogar. Só que aí tinha a hebraica de novo, que foi onde eu comecei, né? E só que logo que eu voltei, tinha um cara que morava no meu prédio, amigo assim de infância, né? E o pai dele era nutricionista do time do Monte Líbano, que era um time importante lá em São Paulo. Aham. Aí, conversando com ele e tal, eu comecei a acompanhar, de visitar aí junto, torcida, com o Mauri, que era o armador do Monte Líbano. Mas o Uhum. Mauri era irmão do Marcel. O Marcel foi um dos principais jogadores que a seleção brasileira já teve. Ele jogou com o Oscar, ele foi campeão com o Brasil, derrotando os Estados Unidos na Olimpíada. Então, assim, Ai, o que Marcel era um cara muito legal. Aí o Marcel, ele falou assim, eu conheci ele, e ele falou, cara, eu tenho condição de te colocar em algum lugar. Você quer? Eu tava, né, eu podia voltar para a Hebraica, mas eu queria tentar jogar num outro clube. sim. Aí ele me indicou para um time que chamava Continental. Era muito forte Continental. Aí eu fui lá, passei na tal da peneira que eles falam, né, que é a escolha ali e tal, eu passei. E eu fiz um jogo só contra um time da Argentina que chamava Obras Sanitárias. Só que era muito longe para ir treinar no Continental. E aí não dava certo. Aí eu saí, o Marcel me indicou, então, bom, se você não vai conseguir no Continental, eu fui pro Pinheiros. O Clube Pinheiros era exatamente do outro lado da Hebraica, na mesma rua, um na frente do outro. E lá foi muito, assim, você vê, ó, aí não tinha nada a ver com religião, você vê como é que a coisa, né, não tem nada a ver mesmo. Aí, Sim. lá nesse clube, eu tava jogando, eu poderia ser titular, e eles me cortaram porque eu não era sócio. Então foi uma coisa que Mentira! eu fiquei muito chateado com isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou voltar. Eu voltei para a Hebraica, mas logo em seguida eu já estava no cursinho e tal, então eu não conseguia evoluir muito. Aí só depois na universidade, lá na Exalc, que a senhora roubou a minha camiseta, né? Que eu voltei que a gente voltou a jogar, mas aí foi pelo período da universidade, a hora que acabou, acabou.
Não deu para Entendi. continuar. Mas pelo que eu percebi, o basquete teve um peso, assim, na Teve. tua vida. Um peso bom, no caso. Teve porque, assim, o esporte, filho, é uma das coisas que tem mais inclusão. Sim. E a outra coisa importante é que, aí você sabe disso, né? Então você tem esporte individual, né? Que é você, na verdade, contra você antes de ser contra o adversário, porque você tem que ter uma Né? psicologia muito forte. Você vê o jogador de tênis, ele tá jogando contra ele primeiro, porque se ele não tiver a cabeça boa, ele não vai ganhar do outro cara que tá do outro lado da quadra, né? E o coletivo. Então o basquete, quando, no caso, ou futebol, o vôlei, mas quando é um esporte coletivo, você você tem o convívio com as outras pessoas, né? E é Eu muito acho. legal você aprender com esse convívio com as outras pessoas, respeitar as outras pessoas. O esporte faz muito isso. Tu lembra que quando eu comecei a jogar golfe, lembra? Lembra? Eu não gostava muito porque eu ficava sozinha, então era eu contra mim mesma. E É, eu gostava de quando eu tinha um time que a gente se ajudava, entendeu? Eu acho muito legal ter esse convívio, tipo, contato entre as pessoas. é. Tipo, passa pra mim que eu faço, né? Eu acho que essa visão de campo faz com que a gente tenha esse convívio com as pessoas. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que quando você vai jogar uma bola, passar alguma bola para alguém, é porque você detectou que aquela pessoa está num lugar melhor que você naquele momento, né, na quadra. E aí, só que para ela realizar uma cesta, por exemplo, no lugar que ela estava melhor, você proporcionou isso para ela porque você passou a bola. Sim, Entendeu? com certeza. Então, assim, é uma via de duas mãos, né? Sim. Legal. E tu sabe que eu tô voltando a jogar basquete, porque eu já joguei lá em Porto Alegre, né, faz um tempinho. Sim. E também, tu também me ensinou a jogar basquete, o básico. Uhum. E eu tô voltando, né, agora eu tô jogando na universidade, na FSM, aqui em Santa Maria. E eu queria, assim, te perguntar o que tu acha mais legal, assim, pra eu voltar a treinar, o que tu acha que eu posso reforçar. Primeiro que você falou uma coisa de reforçar, é legal que você está fazendo academia, e por quê? Para a gente ter toda a estrutura, principalmente de joelho, tornozelo, não sei o que, forte, porque vira e mexe é onde tem mais contusão, né? Uhum. Então, esse fortalecimento é legal. Todo fundamento de qualquer esporte começa pela defesa. Então, não Sim. adianta você ter um ataque bom se a tua defesa é muito ruim. Então, você vai fazer, mas você vai ficar tomando mais eventualmente do que você faz, entendeu? Então, o primeiro fundamento que a gente aprende sempre mais assim, aparentemente parece que é o arremesso, não sei o quê, mas é a defesa, é posicionamento de pernas e tal. Isso é muito legal. E depois que você aprende isso, porque isso é uma coisa chata, né? Porque você não tá com a bola, você tá tentando tirar do adversário, te dói as pernas, cansa, marcar cansa, sabe? E aí, ainda mais quando for marcação individual. A marcação em zona você já divide mais, você já dá uma relaxada. Mas a individual não, você tem que seguir o cara atrás onde ele tá e tal. E depois é a parte mais assim de arremesso, fundamento, posição de braço, né? E aí você vai ver que a repetição é que te leva à perfeição, né? Então você vê lá, lembra do Kobe Bryant que faleceu um tempo atrás? Você tem até eu vou te mandar uns links depois, você pode até botar na descrição do vídeo aqui ou do podcast, mas ele treinava 3 vezes por dia, né? Então ele era um cara muito focado naquilo, né? Então você imagina a quantidade de repetição. Então isso que leva. Aí depois que você tem o fundamento, você acaba gerando lá no final o estilo. Se você pula e arremessa, ou se você já arremessa de baixo, tipo, você pula no ar primeiro e arremessa, é como se fosse o Michael Jordan. Você já arremessa de baixo, é como se fosse o Stephen Curry agora. Né? Então são estilos diferentes, mas o estilo vem depois da técnica, entendeu? Então acho que você tem que sempre fazer esse fortalecimento, pensar bastante em defesa e aí ir para esses fundamentos de arremesso, de bandeja e tal. Aí. Mas a bandeja é uma coisa que você está fazendo legal. Pois é, mas eu tenho dificuldade com a mão esquerda. E todo Tipo, mundo tem. na hora. Hã? Todo mundo tem. Ai, mas é um saco. Eu acho é horrível, porque, tipo assim, quando eu vou fazer o cross,
eu perco, parece que essa mão não funciona. Mas é normal, é normal. E aí os grandes jogadores, você vê que são os caras que conseguem ir para os dois lados, entendeu? Então, essa é a grande diferença, mas é normal, é normal. Seria mais ou menos a analogia de você tentar, sei lá, se é destra e tentar escrever com a mão esquerda. É praticamente a mesma coisa, né? Mas aí você consegue praticar e fica legal. Então, eu tenho que repetir mais exercícios. Pois é, meu treinador, ele me falou que eu tenho que incluir mais a minha mão esquerda no meu dia a dia. Tipo, se eu tiver, tipo, que fazer alguma coisa, eu faço com a minha mão esquerda, sabe? Isso ele sempre fala mesmo. Tem um negócio de você ficar jogando uma bolinha de tênis em cada mão, assim, ó. Começa na tua frente, aí você vai abrindo o teu braço até uma hora que você não enxerga mais ela, sabe? Então, esse exercício. E aí você vê assim, normalmente você vai conseguir manter na tua mão a bolinha daquela do teu lado que você escreve, entendeu? Do mais fácil. O outro, normalmente essa bolinha vai cair. Mas é normal, isso é só com treino mesmo. E outra, eu também tenho esse problema que às vezes quando eu tô muito focado no jogo, às vezes eu fico olhando pra bola enquanto eu kick e alguém me dá um toco, assim, nada. Então, eu tenho um exercício que eu faço no treino que é assim, ó. São duas bolas, então uma tu quica, tu não é pra tu prestar atenção no que tu tá quicando, né? Sim, aí tu quica uma e tem outra aqui na mão. E aí tu joga essa aqui e pega, entendeu? Tipo, tu joga pra cima e tenta pegar com essa aqui. Uhum. Só que tu não pode perder a que tu tá quicando, entendeu? Isso é legal, porque isso aí é uma coisa bem de psicomotricidade, né, que se fala. Então, assim, você tem que ter a parte motora desenvolvida, mas o teu pensamento, o teu raciocínio tem que estar andando junto, né? Então, mas todos esses exercícios os que são difíceis são aqueles que te transformam. Os fáceis, você já sabe fazer. Os desafios que são bons, né? Porque te motivam a fazer as coisas, eu acho. Exatamente. Muito legal. É isso aí. Mas eu acho que tem que ir para esses fundamentos básicos, assim. Sim. Aparentemente parece que você está treinando, o cara te mandou fazer uma coisa, você acha que é bobagem, mas não é, porque ele vai ter um efeito lá na frente. Né? Então acho que é isso. É legal para saber que você também gosta, né, filha? E não pode perder de vista o esporte. Eu acho que qualquer um, né, isso te faz muito, muito bem. Então, a gente chega uma hora do dia que você dá uma zerada, sabe? Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, aí na escola não foi legal, aí teve uma amiga que não sei o quê. Isso é na vida de qualquer um, né? Então, a hora que você vai ali pro esporte, tá contigo, entendeu? É você fazendo bem para você, né? Academia também e tal. Então, acho que é bacana. E eu fico bem contente que você está nessa linha. Vou continuar assim e vou continuar roubando mais as tuas camisetas de time. Já foi a do Lakers de treino e já foi a da Exalc e já foi a da Exalc também. E vão vir outras por aí. Legal. Bacana. Então tá, eu gostei bastante, viu, dessa conversa, de dividir. Acho que tinha coisa que você não sabia, né? Acaba sabendo e é legal divulgar sempre essas coisas, né? A história das pessoas, eu acho que são as melhores. Quando você consegue dividir aquilo, fala, poxa, e sempre tem alguma coisa que você fala, ou que você ouve, principalmente quando você ouve, que você fala, pá, aquele negócio que aquela menina, aquela minha amiga, ou meu pai, ou minha mãe, minha avó me falou, eu não sabia, né? E eu tinha um professor, porque isso aqui é para aula, né? Eu tive um professor, ele falava assim, ó, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Todo dia que eu acordo eu lembro disso, invariavelmente. Ele falava assim, ó. Tem que aprender uma coisa nova. Exatamente. Ele falava isso. Então todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Se você não aprender uma coisa nova naquele dia, você perdeu aquele dia. E na verdade é qualquer coisa mesmo, né? É um jeito novo de você mexer no celular, uma caneta que não sei lá, qualquer coisa. Você viu a tua mãe fazendo um bife diferente, sei eu, entende? Então, é um jeito, cada dia a gente tem que fazer isso. Eu encorajo a fazer isso daí. Legal? Te torna o teu dia mais produtivo, né? Isso aí, muito bom. Então tá, acho que foi isso nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu adorei. Não esqueça... Eu adorei. Hã? Eu adorei. Perfeito, maravilhoso. Até porque é o nosso podcast, tem que ser lindo mesmo. Exatamente. Então não esqueça de compartilhar com os teus amigos, com a tua família. E tu pode ouvir esse podcast
em qualquer lugar que tu estiver, tanto na academia, tá caminhando no trabalho, tanto faz, escuta esse podcast, porque, ó, uma delícia. Show de bola. Muito legal. Obrigado, eu adorei. E quem sabe a gente faz mais, né? Vamos falar depois de outros assuntos. A gente pode criar outros assuntos. Você fala de basquete, mas o pessoal precisa saber que você gosta de andar a cavalo, que a tua irmã também. Né? Ler livros, ó, aqui, ó. Livros. Aí, a gente podia fazer um podcast só falando dos livros que você já leu e aí eu é que vou te entrevistar, né? Os meus 12 livros que eu li. Aí é legal, porque a gente pode falar sobre... Eu tô lendo uns agora ali também, motivados até por ti, viu? Comprei o da Agatha Christie lá. Então eu tô lendo bastante também, né? Acho que isso aí é bacana. Muito bom, adorei, viu? Então tá, encerramos por aqui então. Um beijão, filha. Valeu, obrigado, viu? Beijo. Beijo, tchau.